Vamos dar continuidade a essa reflexão sobre ciclos de vida, falando do período de 60 a 72 anos de idade. Esse é o ciclo do início da velhice. Antigamente, 60 anos já era o início do fim da vida, era o término, acabou, a vida está acabando. No Admirável Mundo Novo, do Huxley, que é um livro da primeira década, da primeira metade do século XX, as pessoas morreriam aos 60 anos de idade. Era planejado que todo mundo morreria aos 60 anos. E era considerado bastante razoável morrer aos 60 anos, um pouco depois. Isso mudou muito porque a média de vida se expandiu de 40 e poucos anos, que era no começo do século passado, para quase 80 anos, que é a média de vida mundial atual. Então, com esse dado em conta, a gente pensa que quando a pessoa chega aos 60 anos, tem uma probabilidade de viver ainda pelo menos 20 anos, e 20 anos com saúde, 20 anos com energia, com disposição. Então, nesse sentido, há um período longo de vida pela frente, quer dizer, pode-se fechar esse ciclo de 12 anos até os 72, e um outro ciclo que vai de 72 a 84, como eu pretendo falar sobre isso na próxima semana. Então, até o fim do século, mais ou menos, as pessoas tinham essa noção de que a vida tinha terminado aos 60 anos, a vida útil, né? As aposentadorias que se davam nessa faixa de idade, um pouco mais, até algumas aposentadorias públicas hoje em dia ainda chegam a ser. Vou repetir. A aposentadoria era isso, 60 anos de idade, e até hoje, no serviço público, algumas pessoas conseguem se aposentar antes dos 60 anos de idade até. Mas isso foi se prorrogando, foi se ampliando. No Supremo Tribunal, o limite passou para 70, agora 75 anos de idade. Há uma noção de que a gente vive mais e que a gente está mais produtivo ao longo dos anos. Mas eu me lembro de um grande amigo do meu pai, que era general do Exército, e aos 65 anos ele foi aposentado, e ele foi para casa, sentou na mesa, ficou jogando paciência durante 4, 5 anos até falecer. Não havia perspectiva de vida, era curioso isso, as pessoas achavam que era hora de morrer mesmo. E agora a gente tem a noção de que aos 60 anos de idade se inicia um novo ciclo, sim, o ciclo onde a gente vai lidar com o envelhecimento. Então, nesse período de vida, além da pessoa poder fazer projetos e planos de futuro, desenvolver novas atividades, tem a vantagem de que a maioria dos seus compromissos já estão cumpridos, estão quitados, e os filhos já estão crescidos, os netos já estão grandes também, né? Os amigos estão aí também se aposentando, os que estão mais ou menos na idade, enfim. A vida tem um outro sentido. Se a pessoa é casada, está vivendo um momento já com mais lazer, e é o momento de se dedicar a ser mais criativo, a menos sobrecarregado, muito menos sobrecarregado pelo peso dos compromissos, das responsabilidades. A pessoa pode se dedicar mais a um lazer ativo, a um lazer produtivo, sempre tendo em foco que é um momento de desfrutar a vida, de buscar satisfação, prazer no que está fazendo, no que está realizando. Como eu falei em relação à fase dos 48 aos 60, o ciclo de 48 e 60, era um momento de
pensar no que ainda não tinha sido feito, o que a gente ia fazer. 60 em diante é, num certo sentido, a continuação. O que mais a gente pode fazer? O que pode nos dar satisfação, sentimento de realização, alegria, prazer? Que projetos novos a gente pode buscar na vida? É muito interessante a gente poder pensar nisso e sentir que é uma nova liberdade. Então, não se pode olhar o envelhecimento, a velhice, como um momento de decadência, de, de espera de morte, e sim como um momento de onde há mais liberdade, até liberdade criativa. É claro que o corpo está decaindo e a gente vai ter que conversar sobre isso, vai ter que resolver essa questão, né? Mas a possibilidade de ter uma atividade ainda é muito, muito importante, muito, vou repetir esse negócio, mas a possibilidade de ter novas atividades, novos projetos, novas realizações, está na mão de cada um. Além disso, há mais espaço para a vida afetiva, há mais tempo, há mais vagar. A gente pode conviver mais com os amigos, conviver mais com a família, conviver com os mais jovens, com a descendência, se a gente já tem, e conviver com o amor, com as novas possibilidades de amor que estão aí presentes. Existe isso, existe a possibilidade de novas paixões até. Eu já testemunhei isso, paixões do alvorecer da vida, paixões do inverno, por assim dizer, e intensas e prazerosas e emocionantes, inclusive. E o próprio casamento, quando ele existe, ele pode estar se renovando em função de uma disponibilidade maior do casal para conviver, para ser feliz, continuar a ser feliz ou se tornarem mais felizes ainda. A questão da saúde é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado. É a época da vida em que a gente vai estar mais em contato com os médicos, com fisioterapeutas, enfim, com todos aqueles que nos podem ajudar a ter um organismo funcionando o melhor possível para nos permitir a realização de planos e projetos e, e a repetindo, nos permitir a realização de planos e projetos. Vou repetir, mas vou dar uma pausa aqui para ficar mais fácil de grudar um no outro. Nos permitir a realização de planos. Vou repetir. Nos permitir a realização de planos e projetos. É na área de criação, de trabalho, de amor, de relacionamentos. Todo o mundo, a vida está toda nas nossas mãos. Então, a questão de cuidar do corpo passa por uma boa alimentação, passa por manter um peso ideal, um peso saudável, passa por exercício físico, sim. No mínimo, uma boa caminhada diária de pelo menos 30 minutos, musculação, se puder, algum esporte, não muito intenso, um cuidado com as coisas que são mais afetadas com a idade, que é o equilíbrio, né? A força nas pernas e o sono de boa qualidade. A gente precisa trabalhar para poder dormir 8 horas por dia. A história de que velho dorme pouco é falso. O velho tem que dormir tanto quanto a vida inteira, é o que os especialistas no assunto afirmam hoje. Então, dormir 8 horas, procurar dormir 8 horas, procurar ajuda médica, se for, para conseguir 8 boas horas de sono.
Vou repetir. Procurar ajuda médica. Vou repetir. Procurar ajuda médica, se for o caso, manter boas 8 horas de sono e minimizar o estresse. Quanto menos estresse, melhor. De preferência, estresse nenhum, porque não há mais o que se cobrar e não há mais que se deixar cobrar pelos outros também. É sempre bom pensar que no dia em que a gente for embora, acabam-se os problemas. A gente não tem mais problema. Morto não tem problemas. Morto não tem tensões, nem angústias, nem dificuldades. Então, sempre se pode morrer um dia e os problemas acabarão. Se a gente olhar por esse ângulo, a gente pode deixar a maioria dos problemas para os outros. Uma coisa curiosa é que nessa idade as pessoas, embora o fim esteja mais próximo, há menos pressa, porque tudo pode ser realizado com o vagar necessário. E esse maior vagar disponibiliza mais tempo para fazer bem feito, para cultivar mais o relacionamento com as pessoas. Com essa disponibilidade de tempo, fica tudo mais possível de ser feito e feito mais agradavelmente. E fazer com tempo significa também trocar pressa por qualidade, o que é muito importante. Fazer com mais qualidade nos dá, com certeza, mais satisfação. Importante que nesse período de vida a gente pode dar mais ênfase ao amor, à nossa capacidade de amar a vida, amar as pessoas próximas, amar outras pessoas, amar os parentes, amar os amigos, amar o parceiro, amar cônjuges, amar novos namorados, novas namoradas, enfim, o amor pode nos guiar. E mágoas, rancores, são coisas passadas que é para se deixar no passado, é para se esquecer. Virar essa página, olhar para frente e buscar o amor, buscar as coisas boas apenas. E se esquivar o quanto possível do que há de negativo, do que há de deprimente. Curtir o que é bom e pensar sempre que resolvemos os problemas que são possíveis de resolver. Os problemas que estão fora do nosso alcance não são problemas nossos. E não temos por que nos preocupar e sofrer com eles o mínimo possível, o mínimo que a gente puder conseguir. Resumindo, embora pagando o preço da decadência física, vou repetir. Resumindo, embora tendo que pagar o preço da decadência física, decadência é uma palavra forte, mas expressa uma realidade, o corpo vai decaindo mesmo. Então esse preço tem que ser pago, não tem jeito, mas é um momento de paz, tranquilidade, não há mais metas a serem cumpridas, e sim trajetos. Em vez de meta, apenas um rumo que vai se seguindo e que pode ir mudando de acordo com o desejo, ao sabor dos acontecimentos e ao sabor dos nossos impulsos, das nossas emoções, e com muita serenidade. Serenidade é a grande vantagem possível da gente chegar nessa época da vida, né, e saborear esse ciclo de 60 para 72 anos com amor, alegria
e felicidade. No domingo, às 6 horas da tarde, no meu canal do YouTube, eu vou fazer uma live conversando sobre esse assunto. Aguardo as oportunidades que vocês me derem de questionamentos, reflexões paralelas, perguntas, observações. E domingo estaremos lá. Até domingo. Fim.